dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã de domingo, nós estaremos dando prosseguimento em nossos estudos sobre discipulado, relacionamento na igreja. E nós iniciamos então a tratar sobre a questão de lidar com o pecado um dos outros. Nós já fizemos uma introdução sobre a questão da doutrina do pecado e a importância dela para a vida cristã, para a compreensão do Evangelho, da obra do Senhor Jesus Cristo e da transformação que Ele operou em nós. Vimos que as marcas do crente, então, está relacionada a uma repulsa pelo pecado. Não só exterior, também exterior, mas o primeiro movimento de repulsa ao pecado, ele é um movimento interno. O pecado que está no próprio coração. E agora há uma batalha, então o crente pode lutar contra aquele que era seu dominador pelo poder de Cristo, no poder do Espírito Santo, e que o nosso Senhor, então, nos entregou meios de graça e de santificação, não só para crescer no conhecimento dele, mas à medida que nós crescemos no conhecimento do Senhor, também sermos santificados. E um desses meios de graça é a comunhão com o seu povo, é o discipulado cristão, e nós então trabalhamos sobre lidando com os meus pecados diante dos meus irmãos. Nós vimos algumas posturas que precisamos adotar, como confissão, coração pastoreável e quebrantado, a busca por aconselhamento à luz da Escritura junto aos seus irmãos, né? E hoje então nós vamos falar sobre algo ainda mais sensível, que é como lidar com o pecado dos nossos irmãos, ou seja, nem sempre o pecado ele vai ser confessado, nem sempre a própria falta de uns para com os outros será confessada. Às vezes o irmão cometeu um pecado contra nós, ele precisa ser exortado, à luz da Escritura nós vamos ver isso, e ele não confessa, ele não assumiu a culpa, não houve um arrependimento, não houve uma busca por reconciliação. Isso terá que partir de nós então para tratar e lidar com o pecado do irmão. Vamos hoje, então, nos direcionar à Escritura e ver o que o Senhor nos ordena fazer nesses casos. Vamos, então, ler novamente o livro de Hebreus. Vamos ler duas passagens hoje, tá? Vamos ler Hebreus, passagens centrais, capítulo 3, novamente os versículos 12 e 13. Depois nós vamos ler Gálatas, no capítulo 6, versículo 1. Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos estar em reverência nesse momento. Vamos ler então. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, Deus santo e eterno, suplicamos, ó Pai, que mais uma vez o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, nos levando a compreender, Senhor Deus, o Teu direcionamento para a Tua igreja, para os Teus filhos, Senhor, de maneira que possamos viver de maneira agradável a Ti, Senhor. Nossos corações estejam inclinados a conhecer a Tua vontade, Senhor Deus, e a praticá-la, Senhor.
reconhecendo que a tua vontade é perfeita, santa, boa e irá operar, Senhor Deus, santificação em nossos corações para o louvor da tua glória. Continua nos instruindo, nos ensinando, Senhor, acerca de como lidar com os pecados uns dos outros, pois tu nos ordenas, Senhor, que assim nós façamos. Que nós pedimos em Cristo e já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amados irmãos, aqui no texto de Hebreus, então, nós vamos ver que o autor está fazendo uma argumentação sobre a rebeldia dos hebreus. Ele está falando sobre aqueles a quem foi pregada, eles presenciaram o poder de Deus por meio das mãos de Moisés, eles escutaram então as promessas do Senhor que estavam sendo cumpridas ali, foram feitas aos seus pais, estavam sendo cumpridas, contudo eles endureceram os seus corações. O povo rebelde, murmurador o tempo inteiro, e então eles se endureceram, eles desprezaram a voz do Espírito Santo, e por causa disso nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Toda aquela geração que saiu do Egito, ela cai, então, ela tomba no deserto. O Senhor, por causa da dureza do coração deles, não permitiu que eles entrassem, então, em um descanso. O autor de Hebreus está dizendo que a nós, e ele vai argumentar isso principalmente no capítulo 4, nos foi revelada, no capítulo 2 ao 4, uma verdade ainda mais clara, mais profunda. Nós temos acesso a um nível de revelação que eles não tiveram, portanto, nos é dado mais e, portanto, mais será cobrado. Ele fala, sendo assim, não endureça o seu coração, mas dê ouvido, então, à pregação da palavra, dê ouvido à exortação que a Escritura traz a você, para que você abandone o seu pecado, esteja fiel diante do Senhor, servindo a Ele com toda a dedicação. E aqui, meus irmãos, no versículo 12 e 13, quando o autor de Hebreus então vai dizer, olha, que não haja nenhum de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, ele diz que um dos meios pelo qual o pecado ele é afastado do nosso coração é pela exortação dos nossos irmãos. Versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Está dizendo, então, que a exortação do irmão é exatamente essa lembrança de que nós estamos em um relacionamento com o Senhor e que nós devemos ouvir a voz dele. E quando, então, o Senhor usa o irmão para a exortação, o pecado ele é afastado do coração e a nossa mente ela é livre do engano do pecado se nós não endurecermos o nosso coração para a exortação, tanto da palavra como também por meio dos irmãos, como o Senhor o fizer. Quando nós olhamos, então, para as igrejas da Ásia, isso deveria trazer temor a nós. Quando nós olhamos para a igreja da Ásia, em Apocalipse, as cartas que o Senhor escreve, nós vemos que o Senhor diz que Ele removeria aquelas igrejas caso não ouvissem a sua palavra. Portanto, o que nós temos é o seguinte, a palavra do Senhor sendo anunciada para a igreja, e se essa igreja ouve a palavra, o Senhor opera com poder, o Senhor opera com graça, o Senhor purifica os corações, transforma vidas. Mas quando uma igreja ela para de ouvir o Senhor e uma cultura de pecado ela começa a se estabelecer nessa igreja, o Senhor então ele vai lá e a remove do mapa, como ele fez com a igreja de Éfeso. Isso deveria trazer temor aos nossos corações que fazemos parte da igreja local. E uma das formas, enfatizo isso, de o Senhor nos conduzir a abrir mão do pecado, a nos livrar da incredulidade, é exatamente por meio da exortação dos nossos irmãos. E quando nós falamos sobre incredulidade, algumas pessoas elas pensam logo sobre ateísmo. Eu não sou incrédulo. Pensam logo sobre a forma mais manifesta de incredulidade. Mas, na verdade, a incredulidade ela está muito mais perto do que você imagina. Quando você lê a palavra de Deus e você a trata com desprezo ou indiferença, quando você lê a palavra do Senhor e a vontade dele para uma área da sua vida e você diz, não, isso aqui para mim não serve, você está agindo com incredulidade. Você está duvidando do poder de Deus, da soberania de Deus, da santidade de Deus.
você está colocando o caráter do Senhor em dúvida quando você despreza a palavra do Senhor. Quando você desdenha da palavra do Senhor, quando você é indiferente à palavra do Senhor, isso já são sinais de incredulidade tomando o seu coração. Portanto, observem, a fé e o progresso na fé, a santidade, está ligado a ouvir e obedecer. O oposto disso é o pecado e a incredulidade. É deixar de ouvir o Senhor, endurecer o coração para a sua voz e, consequentemente, começar a pecar e se envolver com a incredulidade de maneira cada vez mais profunda, até que isso geralmente acaba em apostasia. Quando uma pessoa ela começa a resistir à voz do Senhor, começa a ignorar a voz do Senhor, começa em áreas pequenas, começa em situações pequenas, isso vai aumentando e a incredulidade vai ganhando espaço no coração, até que isso conduz a pessoa à apostasia e revela que, na verdade, existe uma fé falsa. Portanto, hoje nós vamos dar enfoque a essa questão da exortação ao pecado de um irmão. Tá? O Senhor nos diz aqui então no versículo 13, exortai-vos uns aos outros, e isso nos revela que é uma ordem. Tá? Exortar o pecado do irmão não é uma opção, é uma ordem. Essa é a primeira questão que eu gostaria de tratar com os irmãos, a primeira questão prática. A igreja não foi dada a liberdade de escolher tratar ou não de pecado. A partir do momento que nós tomamos conhecimento do pecado de um irmão, de uma falta dele, seja contra nós, ou seja uma rebeldia ativa que ele está praticando, cabe àquele que tomou conhecimento desse pecado orar diante do Senhor, buscar na Escritura direcionamento de como lidar com isso e se aproximar do irmão para exortá-lo. Tá? Portanto, a exortação ela não é uma opção, ela é um dever do crente, exortar o irmão. Vamos lembrar que isso é um ato de amor. Nós precisamos colocar isso em nossos corações, nós precisamos assimilar essa questão, porque isso vai conduzir o nosso coração e a postura com a qual nós vamos exortar o irmão e o propósito também. Um dos propósitos, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, é exatamente libertar a alma do irmão ou ajudar o meu irmão a abandonar aquela prática que vai trazer dano e ruptura no relacionamento dele com Deus. Tá? Infelizmente, amados, muitas igrejas eles têm feito um pacto de mediocridade entre os membros, para que o meu pecado não seja corrigido e para que eu continue pecando em uma área que eu sei que eu estou vivendo de maneira errada, então eu prometo não corrigir o pecado do irmão se ele não corrigir o meu. Eu não me meto na sua vida e você não se mete na minha. E aí nós vamos fingindo que nós somos crentes até chegarmos todos ao inferno. Esse é o pacto que essas pessoas têm feito. Mas qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem de uma fé fingida, de uma fé falsa? Qual é a vantagem de se dizer crente e ao mesmo tempo estar se envolvendo com o pecado, como se houvesse libertação e aprovação genuína de Deus? Não há. Não há. O pecado ele rompe o nosso relacionamento com o Senhor, ele nos afasta de Deus, porque Deus é puro, Deus ele é santo, e nós precisamos compreender isso. Portanto, não devemos fazer isso. Não devemos assumir um pacto de mediocridade, um pacto de egoísmo, onde um não se preocupa com a alma do outro, nem com a forma que o relacionamento dessa pessoa está sendo afetada com Deus. Portanto, uma das formas que as igrejas elas têm criado é uma cultura de licenciosidade ou de permissividade ao pecado por causa da ausência de disciplina e de exortação mútua. Alguns dizem, mas existem alguns irmãos que são muito melindrosos, eu não quero confusão com ninguém. Ninguém está pedindo para você arrumar confusão com ninguém. Seja amoroso, siga os passos bíblicos, e no máximo que vai acontecer é alguém arrumar confusão com você. Se você for alguém santo e agir de maneira prudente, o máximo que irá acontecer é alguém se revelar como um rebelde, mas nesse caso os seus irmãos estarão ali para lhe apoiar, né? Os seus irmãos estarão ali para testemunhar da forma santa como você lidou com aquele problema e você estará expondo alguém que não deveria estar na igreja do Senhor. Quando nós falamos sobre exortação mútua entre a igreja, de irmão com irmão,
nós estamos dentro da doutrina da disciplina da igreja. Tá? A exortação mútua, ela é uma espécie de disciplina. E quais são as categorias de disciplina que nós encontramos na Escritura? Tem sido dividida em pelo menos 3. Tá? O primeiro nível de disciplina é o que nós chamamos de disciplina ordinária, ou seja, aquilo que é praticado constantemente, ou disciplina instrutiva, diz respeito às correções, aos ajustes do nosso caráter, que vem por meio do ensino, da pregação, do aconselhamento pastoral. Ou seja, a palavra sendo pregada na igreja, ela está trabalhando nos nossos corações. O Senhor está trabalhando por meio da palavra. E nós não somos perfeitos, nós estamos sendo santificados. Nesse processo de santificação, erros são corrigidos, o nosso caráter ele é ajustado, e dia após dia ele vai sendo moldado, então, à imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele está sendo, então, disciplinado por meio da instrução. Eu percebo o meu erro, a Bíblia mostra para mim aquilo que eu preciso mudar, no aconselhamento para poder lidar com determinada situação, por meio das pregações, da escola dominical, do ensino na igreja, do aconselhamento. Nós vamos vendo, então, a palavra sendo ministrada e aplicada à minha vida de maneira voluntária, de maneira, como nós dizemos, ordinária, ou seja, fazendo parte da vida do crente em todo o seu dia, cotidianamente, e aperfeiçoando meu coração. Isso é o que nós chamamos de disciplina instrutiva. O segundo nível de disciplina, ela é exatamente a que nós iremos enfocar nessa pregação, que é a disciplina exortativa. Isso é quando um pecado praticado de maneira específica, ele é conhecido por um irmão, ele é apontado por esse irmão e ele é corrigido, então, a uma exortação ali, um confronto, com base na palavra de Deus, pelos pastores da igreja ou por um irmão. Qualquer membro ele pode praticar, ele deve praticar esse tipo de exortação. E a disciplina exortativa ela se encontra em 2 passos. Tá? O primeiro passo é a exortação pessoal. Nós chegamos até o irmão, ele havendo cometido uma falta contra nós, ou nós tomamos conhecimento de uma prática ou de um ato que ele cometeu e que não é agradável a Deus, e nós então vamos até ele e nós então exortamos esse irmão com base na Escritura. Esse irmão não ouvindo, há um segundo passo ou nível da disciplina exortativa, que é a disciplina com testemunhas, a exortação com testemunhas. Você vai chamar mais 2 irmãos e agora ali mais de um irmão, né? Nós temos 3 irmãos ou 4 irmãos de bom senso, neutros em tudo aquilo, se aproximando para poder julgar aquilo de maneira santa, se de fato o irmão ele cometeu um pecado ou não, e aí esse irmão novamente é exortado. Quando nós olhamos para Mateus 18:15, isso está explícito. É um direcionamento do próprio Senhor Jesus Cristo a nós. Vamos lá, então, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Olha o que o Senhor diz aqui. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Primeiro passo. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Isso aqui é muito importante. Se você tomou conhecimento do erro de um irmão, e você foi até aquele irmão e disse, irmão, olha, isso aqui que você fez não agrada ao Senhor, isso é um pecado, meu irmão. Ou então, meu irmão, você me ofendeu, meu irmão. Isso que você praticou, à luz da Escritura, é uma ofensa, é um pecado. E o irmão vai e se arrepende. Você não precisa ficar divulgando para todos os outros irmãos da igreja, para as pessoas da sua família, das outras igrejas, o que o irmão praticou. Você tem que preservar o seu irmão. A exortação é uma preocupação com a alma dele. Se aquilo foi resolvido entre vocês dois, acabou, glória a Deus. Olha só o que o texto diz, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Portanto, devemos tomar prudência com isso. Muitas vezes parece que existe uma espécie de arrogância na exortação, a qual a pessoa exorta o outro,
e depois ela fica divulgando que aquele irmão ali, ele pecou e que graças a ele a alma dele não está no inferno, graças àquele que exortou. Isso aí é um ato desagradável a Deus, meus irmãos. Devemos tomar cuidado com isso, tá bom? Então, havendo arrependimento, preserve seu irmão, lance isso para fora, supere essa situação, vamos em frente, houve arrependimento, glória a Deus por isso. Tá? Se o irmão não ouvir, isso que diz o versículo 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então nós temos aqui os 2 níveis aí da disciplina exortativa. Primeiramente a instrutiva, ou seja, esse coração ele deve estar, e é essa a necessidade, a importância de um púlpito saudável na igreja. Quando a palavra está sendo ministrada e pregada, constantemente os corações estão sendo confrontados à luz da Escritura e há transformação e aperfeiçoamento, né? Uma dedicação do crente em ler a palavra, em aconselhar-se, em ouvir os sermões, em praticar o devocional, o culto doméstico. Constantemente seu caráter está sendo corrigido pelo Senhor. Quando, mesmo diante de todo o ensino e pregação, esse irmão ainda vai e comete um ato de pecado e o outro toma conhecimento, o irmão, então, ele vai partir para a exortação. Tá? A exortação ela não é gritar com o irmão, ela não é querer dar palmada no irmão, não é isso. É mostrar ao irmão seu pecado e exortá-lo, insistir com ele que ele se arrependa por causa das consequências disso. Né? Nós vimos lá em Hebreus que exortai-vos uns aos outros mutuamente, para quê? Para que vocês não sejam enganados pelo pecado. Tá? E se tornem incrédulos, esse é o propósito. Tá bom? Se, meus irmãos, por caráter de instrução, se esse irmão, dentro da disciplina exortativa, ele ainda não ouvir aquelas testemunhas, então existe a disciplina congregacional. Tá bom? Vamos lá para a última instância, né? A congregação, a assembleia da igreja. Versículo 17. E se não a escutar, dize-o a igreja. Por que nós não chamamos essa disciplina de maneira direta logo de disciplina de excomunhão? Porque a gente não sabe qual vai ser o resultado da exortação da igreja. O Senhor Jesus diz que, e se também não escutar a igreja, aí sim, a igreja ela deve praticar a excomunhão. Mas se ele escutar a igreja, que bênção. Então essa pessoa ela é restaurada. Tá bom? O que nós temos aqui então é alguém rebelde e insistentemente rebelde no seu pecado. E aí nós vamos então para a disciplina congregacional. Eu gostaria de chamar a atenção que a disciplina não é uma doutrina opcional. Vou enfatizar isso. Ela é uma ordem do Senhor. Ela é uma ordem do Senhor, porque assim como o Senhor lhe deu autoridade para a igreja para admitir membros, e quando nós admitimos membros, meus irmãos, nós estamos dizendo, declarando como igreja que aquela pessoa é um redimido por Cristo, que de fato aquela pessoa experimentou de regeneração e que por isso ela é uma ovelha do aprisco do Senhor. É isso que a igreja faz quando ela admite um membro. Não é um clube. Nós estamos fazendo algo muito sério ali. Testemunhando que há conversão e regeneração, que aquela pessoa experimentou do poder do sangue de Cristo na vida dela. É algo muito sério. Mas nós erraremos e nós também seremos enganados. Quando isso acontecer, precisamos praticar a disciplina até que ela chegue, então, para que essa pessoa seja restaurada e haja um combate ao pecado, ou que ela seja excomungada. A excomunhão ela faz parte da vida da igreja. Tá? Quando isso acontece, então, o que seria a excomunhão? A igreja dizendo, nós não reconhecemos a sua conversão, você não experimentou genuinamente transformação. Quando nós fazemos isso, a glória do Senhor ela é preservada e manifesta na igreja, a seriedade do Evangelho, o poder da transformação operada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós estamos primeiramente protegendo o Evangelho quando nós fazemos isso como igreja e dizendo, todos aqueles que recebem, então, o Senhor Jesus Cristo em seu coração, todos aqueles que são verdadeiramente salvos são transformados radicalmente. Tá bom? Então, não é uma opção. Quando Paulo vai tratar sobre isso, os irmãos podem ler em 1 Coríntios 5, e os coríntios eles acharam assim, não,
olha, deixa aí mesmo sem arrependimento, vai que uma hora, né, a palavra toca aí. Não, meu irmão, a palavra está sendo pregada, os irmãos exortaram, não ouviu, continue uma prática. Olha só o que Paulo diz, que esse pensamento de achar que está sendo bonzinho, que está sendo misericordioso em manter o pecado na igreja, é um ato de arrogância contra Deus. Paulo fala, não é boa a vossa jactância, ou seja, vocês são arrogantes, vocês se acham mais misericordiosos do que o Senhor, a ponto de achar que vocês podem ignorar a ordem dele, que vocês podem colocar a santidade do Senhor em dúvida diante dos homens, a pureza dos demais irmãos. Isso é ofender a Deus, isso é arrogância. A igreja, ela não é nossa, a igreja pertence a Cristo. Nós somos parte da igreja. Portanto, somos obrigados a viver como igreja de acordo com a vontade do nosso Senhor. E a disciplina, então, faz parte de uma igreja séria. A ausência da disciplina em diversas igrejas criou uma cultura de hipocrisia e uma espécie de sinagoga do diabo, onde diversos escândalos são praticados, e na cidade onde essas igrejas estão inseridas, ou no bairro onde essas igrejas são inseridas, as pessoas sabem que ali não há santidade, que há um bando de hipócritas. As pessoas sabem disso, de homens que traem as suas esposas e vão todo domingo para a igreja com uma Bíblia embaixo do braço, de homens que são imorais, de homens que praticam fornicação durante a semana, de pessoas que mentem, de pessoas que fraudam nos seus negócios cotidianamente. As pessoas sabem que ela faz parte daquela igreja. Que testemunho é esse? Que tipo de igreja é essa? O que é que nós estamos pregando? Cadê a transformação do Evangelho? Portanto, as pessoas que acham que o ato de disciplina é radical são pessoas que estão sendo minadas pela incredulidade no seu coração. Elas duvidam das ordens do Senhor, da eficácia das ordens do Senhor e da pureza da vontade do Senhor, porque quem ordena a prática da disciplina é Deus, não são os homens. Nós precisamos entender isso com um coração quebrantado. Mas, como nós falamos, o nosso foco é trabalhar disciplina exortativa. Como nós vimos, então, a exortação faz parte da vida da igreja e ela é praticada pelo pastor, mas não somente por ele, mas por todos os membros entre si. Inclusive, o pastor pode sim, né, ser exortado, sempre com o pastor, mas com todos os irmãos. Isso deve ser feito com uma atitude misericordiosa, honrosa, para preservar a pessoa. Mas o pastor também é alguém que erra. Bom, o pastor é um ser humano, alguém que peca. Isso precisa ficar claro, porque alguns pastores se colocam como super-homens e como pessoas inerrantes. Isso é mentira. Bom, portanto, a exortação pessoal ela deve ser feita na igreja. Né? Se houverem líderes na igreja, eles devem ser procurados, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja devem ser buscados. Essa é a função deles, tá? Para que haja, às vezes é necessário, é um caso muito escandaloso, então você chama uma testemunha. É recomendável que as testemunhas que vão participar da disciplina exortativa sejam os oficiais da igreja, tá bom? Ou irmãos de bom senso e de grande notoriedade como pessoas piedosas na igreja do Senhor. Como nós falamos, o nosso foco então é a disciplina, é a exortação pessoal. É isso que nós estamos querendo focar hoje, por questão de instrução, os irmãos trabalhando sobre outras questões. Então, a exortação é uma ordem, não uma opção, e o Senhor ordena que ela seja praticada com uma postura de coração. Eu gostaria de abrir então Gálatas 6:1, como eu havia anunciado aos irmãos no início desse estudo. Vamos até Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Olha só o que o Senhor ele diz aqui com relação a esse ato. A exortação e apoio recíproco na igreja. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Vamos trabalhar esse versículo. Como deve então ser a minha postura na exortação do meu irmão? Eu identifiquei um pecado,
ou meu irmão praticou um pecado diretamente contra mim, e o Senhor ordena que eu tenho que exortá-lo. Então, eu vou orar ao Senhor primeiramente, se é algo sério, lidando com pecado. Esse é o primeiro passo que você deve tomar, orar ao Senhor pelo seu irmão, orar para que o Senhor quebrante o coração e conduza ao reconhecimento do pecado, e olhar então para a Escritura, para saber se a sua exortação ela é espiritual ou ela é carnal. Tá? Existem alguns irmãos que querem repreender os outros sem existência nenhuma de erro, de falha nem de pecado. Criam uma cultura legalista de regras que não existem na Escritura, de proibições que não estão na Escritura e acabam gerando um peso na igreja. Quando a igreja então ela tem essa prática de impor vontades humanas uns aos outros, a igreja começa a ser escravizada por uma aparência de piedade. E o Senhor nos exorta a evitar isso. Portanto, primeiramente, a exortação deve ser espiritual. Esse sentido aqui, ele nos aponta para dois cuidados. Primeiramente, isso que eu falei para os irmãos, de ter um coração espiritual, ou seja, eu oro, eu leio a Escritura, eu me certifico que essa exortação que eu tenho que praticar, ela é bíblica, ela é agradável ao Senhor, e eu sondo também quais são as minhas intenções em exortar. É humilhar o irmão? É me colocar como superior a ele? Ou, na verdade, o meu propósito é o que nós lemos em Hebreus, livrar a alma do meu irmão, e em Tiago também no capítulo 5, né? Livrar a alma do meu irmão do pecado. Vamos abrir lá em Tiago capítulo 5. Tiago diz isso. Portanto, o primeiro passo é uma exortação espiritual, sondar os motivos do meu coração. Olha só o que Tiago diz aqui no capítulo 5, versículo 16. Nós lemos esse versículo e faz parte dos versículos básicos do nosso estudo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Vamos ao versículo 19. Irmãos, atentem, meus irmãos. Se algum dentre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se ele se desviar do quê? Da verdade. Então, primeira postura, a exortação deve ser feita de uma maneira espiritual, tá? Me certificando de que ela é prudente, ela é agradável a Deus, ela é necessária, ela não está fundamentada na minha carne e com o propósito de fazer com que o irmão ele seja liberto daquele erro, se afaste daquele erro, daquele pecado, e a alma dele, então, experimente de crescimento, tá bom? O segundo passo é que essa exortação deve ser feita com a Escritura. Se algum dentre vós tem se desviado da verdade. Como eu disse para os irmãos, primeiramente, o que o irmão praticou é algo contra a palavra de Deus, contra a vontade do Senhor. Segundo, quando você for exortar esse irmão, deve fazer com a Bíblia. E isso, meus irmãos, é uma experiência magnífica. Sabe por quê? Porque você aprende mais sobre esse pecado, você protege a sua vida, você se torna apto para ajudar não só aquele irmão, mas se esse ato voltar a acontecer na vida de outro, você tem base bíblica para isso, a igreja vai se edificando pela busca do bem do outro. Infelizmente, os crentes eles têm abandonado uma prática muito importante. É sanar as minhas dúvidas à luz da Escritura e apresentar os meus problemas a Deus diante da Escritura. Eu tenho um problema, o que eu faço? Eu fico lá revirando na cama? Não é isso que o Senhor orienta a nós. É ir para a Bíblia, saber como resolver esse problema de maneira agradável a Deus. Agora observe o que significa discipulado e mutualidade. Eu vou além disso, eu não somente aprendi a buscar a resolução dos meus problemas na Bíblia, mas a buscar a resolução do problema do meu irmão. Como isso é maravilhoso. Eu estou indo à Escritura, eu estou clamando a Deus, Senhor, me ilumina, para que eu possa ajudar aquele meu irmão a lidar com esse problema. Isso é magnífico, meus irmãos. Portanto, uma atitude espiritual. Segundo, por meio da palavra. A palavra é o centro.
Cristo é o centro, o propósito é apontar a pessoa para Cristo, para a vontade de Deus, para aquilo que o Senhor deseja, conduzindo ela à santidade. Tá? Portanto, deve ser espiritual e bíblico. Terceira postura, vamos voltar a Gálatas. Gálatas capítulo 6. Tá? Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. E aqui é a terceira postura que deve estar presente na exortação. Quando nós confrontarmos as outras pessoas, nós precisamos lembrar que elas são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, são nossos irmãos. Tá? Gentileza não significa pintar um cenário cor-de-rosa. Gentileza, ela deve estar presente, sim, ela deve estar mergulhada em firmeza naquilo que você vai apresentar, porque é algo sério, mas cuidado com as palavras que você vai usar com o irmão, cuidado com a forma que você vai utilizar essas palavras, sem gritos, sem ofensas. Algumas pessoas são ofensivas quando elas vão corrigir as outras, algumas pessoas elas são agressivas quando elas vão corrigir as outras. E uma ilustração muito interessante, que inclusive nós aprendemos aqui na reunião de homens da igreja, que o irmão deu, é que, vamos supor que você tem um diamante para entregar para uma pessoa, né? E você pega esse diamante, um diamante é algo muito precioso. Alguém vai querer receber esse diamante, a pessoa vai querer um presente muito valioso. Mas você pega esse diamante, na hora de você entregar para a pessoa, você joga na cara dela, no rosto, machuca a face da pessoa. Você pega o diamante e joga nela. Ela não vai ficar alegre. Ela vai falar, poxa, que lindo, né, você ter me entregue esse diamante. Então a forma como nós entregamos coisas preciosas, ela também vai valorizar esse momento, ou ela vai gerar nesse momento uma confusão, uma intriga, e todo o propósito, toda a beleza, toda a utilidade daquilo que você iria entregar para o outro fica prejudicado. Portanto, cuidado na forma como você vai exortar o irmão. Primeiramente, acalme o seu coração em Deus e seja gentil na exortação. Como eu falei, gentileza não significa pintar um cenário cor-de-rosa. A firmeza e a seriedade precisa permanecer, tá bom? Contudo, faça isso com um espírito gentil. Por último, nós temos aqui a exortação de que a postura deve ser cautelosa. Olha só, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão ou gentileza, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Meus irmãos, quando nós confrontarmos outras pessoas, não podemos confrontá-la com um ar de superioridade e autoconfiança. A preocupação deve ser com a glória de Deus acima de tudo, com a pureza da igreja e com a alma do irmão. Quando você vai com um espírito de arrogância, você não teme que aquilo possa acontecer com você também. Você se torna uma espécie de super crente, o que não existe. O que tem acontecido é que muitas pessoas que corrigem diversos pecados na igreja, elas acabam caindo no mesmo pecado que elas corrigiram. Sabe por quê? Porque quando elas foram exortar o irmão, a oportunidade que eles tiveram de aprender piedosamente sobre aquilo e clamar que o Senhor protegesse a sua própria alma foi desperdiçado e desprezado. Ele ficou tão confiante, tão autoconfiante, tão arrogante de si mesmo, se achou tão superior moralmente, que ele acabou caindo no mesmo pecado. Tá? E agora eu gostaria de deixar uma palavra aos irmãos que são exortados. Tá? Novamente, busque ter um coração pastoreável. É preciso enfatizar isso. Às vezes, e na maioria das vezes, tudo isso que nós lemos aqui é um irmão espiritual com bons propósitos, é um irmão bíblico, tá, com a palavra de Deus para ser lida e aplicada, é um irmão gentil e é um irmão que está ali de maneira humilde, buscando com que o outro seja livre do pecado. E mesmo assim, pessoas que são soberbas, pessoas que têm o coração endurecido não conseguem ser exortadas. Uma das marcas do novo nascimento é a submissão à vontade de Deus e a humildade.
porque Cristo ele deixou o exemplo de humildade a nós. É o reconhecimento que mesmo que uma disciplina e uma exortação não seja doce, ela é benéfica para a minha alma, e aqui nós estamos vendo Deus cuidando da minha alma por meio do meu irmão. Se você não buscar em Deus desenvolver um coração pastoreável, o que vai acontecer com você é o passo a passo de Hebreus. Ouça, irmão, ouça, irmã, ouçam. O seu coração vai se endurecer na exortação e o pecado vai lhe enganar mais uma vez e você vai se tornar alguém mais incrédulo até que você seja exortado por mais testemunhas e se torne mais incrédulo ainda, resistindo à exortação por causa da sua hipersensibilidade do seu ego. E o próximo passo talvez seja a excomunhão da igreja. O que é que você vai ganhar com isso? Incredulidade e apostasia. Não endureça o seu coração quando for exortado. Isso é uma forma de Deus cuidar dos nossos corações por meio dos nossos irmãos. Para finalizar, gostaria de destacar os propósitos da disciplina e da exortação mútua na igreja. Primeiramente, a glória de Deus. Nós pregamos que o Senhor ele enviou o seu Filho para transformar vidas e que a palavra dele é o meio pelo qual ele opera nos corações, no poder do Espírito Santo, transformando e moldando esses homens e mulheres que são crentes à imagem do seu Filho. Quando nós somos licenciosos com o pecado, nós estamos negando tudo isso. Portanto, nós como igreja não temos autoridade, não temos autorização para negligenciar o pecado entre nós, sob a pena de ofender ao Senhor e ser disciplinado por Ele. Segundo propósito é porque é um meio de manter pura a membresia. Em 1 Coríntios 5, do versículo 6 ao 11, Paulo vai argumentar isso. Ele fala um pouco de fermento leveda a toda a massa. Quando alguém comete um pecado, e esse pecado ele é tratado com banalidade pela igreja, jovens ou outras pessoas que estão sendo tentadas pelo mesmo pecado vão entender que eles podem viver aquilo e ser também crentes. Isso vai contaminar a igreja do Senhor de maneira inevitável. O pecado ele engana, ele seduz, e ele engana também pelo exemplo. Se aquela pessoa é crente fazendo isso e ela vai para o céu fazendo isso, por que eu não vou? Essas dúvidas, nós devemos preservar os corações desse tipo de enlace. Portanto, a pureza da igreja ela deve ser mantida também por meio da exortação da disciplina. Terceiro, é um meio de restaurar esse membro que está se desviando. Tá? Quando nós vamos para 2 Coríntios, os irmãos podem ler em casa, para não alongarmos muito o tempo. No capítulo 2, versículos 6 a 8, havia ali provavelmente um irmão que tinha ofendido Paulo em alguma coisa e que ele havia se arrependido depois da disciplina firme dos irmãos de Corinto. E Paulo diz, olha, se ele se arrependeu, restaura-o. Então, o foco da disciplina é que a alma ela deixe o erro, o pecado, e ela seja reconciliada, então, nesse processo de santificação e de temor ao Senhor. 1 Coríntios 5, até mesmo a excomunhão tem essa esperança. Quando nós vamos, então, praticar ali a remoção de alguém da igreja, nós o fazemos com esses propósitos em mente, também na esperança de que o Senhor, por meio da ausência do amparo, da vivência, da irmandade da igreja, da pregação da palavra do Senhor e todas as benesses que o Senhor administra ao seu povo, essa pessoa, então, que foi retirada, ela se arrependa e ela sinta, então, de que ela está apartada de Deus e ela venha, então, a buscar o Senhor em arrependimento. Há ainda essa esperança. Por fim, é um meio de evitar, meus irmãos, que dentro da igreja seja criada uma cultura de hipocrisia e de pecado que atrapalhe no evangelismo e na pregação da palavra do Senhor. Muitas igrejas, em diversos bairros e cidades, tiveram forte resistência ao ato de evangelização. A evangelização se faz todo o tempo, o crente faz todo o tempo conversando com as pessoas, convidando para ouvir a palavra, falando do evangelho, e as pessoas fechavam o ouvido para as palavras desses membros da igreja, porque eles sabiam que aquela igreja, era uma igreja que era permissiva com relação à imoralidade e ao mal. Todos os homens têm um senso moral.
Isso dá margem para que o ímpio ele endureça ainda mais o coração e ele venha duvidar da transformação que é operada pelo Evangelho. Nós não podemos contribuir com isso como igreja. O Senhor nos livre e nos guarde. Portanto, meus irmãos, que dádiva é o povo de Deus e a exortação aplicada por um irmão. O Senhor livra a nossa alma do engano e nos aperfeiçoa em um relacionamento cada vez mais profundo e intenso com Ele, onde a igreja ela vai vivendo em santidade, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos tropeços. O Senhor providenciou o meio para que eles sejam tratados. O Senhor providenciou meios de reconciliação, de combate ao pecado, de luta contra o pecado, de busca pela santidade. E um desses meios é a exortação mútua, sendo feita de maneira espiritual, bíblica, gentil, cautelosa, com firmeza, mas buscando sempre a glória de Deus e o bem da alma do nosso irmão. Vamos então ao nosso Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus santo e eterno, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, ó Deus, que nos orienta como igreja, Pai, como viver entre irmãos, como cuidar um do outro, Senhor, como estar vigilante acerca da nossa alma, mas também acerca da alma de nossos irmãos, para que possamos nos ajudar na batalha contra o mal e contra o pecado, Senhor. Nós te suplicamos que gere, Senhor Deus, em nós, em nossa igreja, uma cultura, Senhor, de cuidado mútuo, Senhor Deus, de apoio mútuo, de socorro mútuo, oração, amizade, mas também de exortação mútua, Senhor, porque isso faz parte de amor, primeiramente a tua glória e depois a alma do nosso irmão, Senhor Deus, a qual nós devemos desejar que cresça em santidade, amadurecimento e conformação com o teu Filho. Nos ajuda, então, a ter um coração pastoreável, Senhor, quebranta os nossos corações, nos torna aptos, Senhor Deus, a ouvir, Senhor Deus, a exortação, a tua exortação que vem por meio dos nossos irmãos, para que teu nome seja glorificado e nós possamos, como igreja, crescer e amadurecer em santidade para a glória do teu santo e poderoso nome. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo Jesus, o teu Filho amado, nosso pastor, Senhor, nosso bom pastor. E desde já te agradecemos. Amém e amém, Senhor.